E aqui a gente volta falando sobre as 70 semanas ligada ao casamento, a palavra Shavuot no hebraico, que significa semana, no contexto da história de Jacó. Ali no Gênesis, onde ele vai ter a esposa amada e odiada. História lindíssima nesse contexto também das 70 semanas. Lembrando que eu tenho vários estudos aqui nesse canal. Lindíssimo, que é importante se puderem assistir. E qual a ligação com as 70 semanas? Essa palavra Shavuot, semana, está ligada ao 7, porque a semana 7 dias. Então Jacó trabalha 7 anos pela esposa amada, na verdade, pensando que era amada, na verdade era a odiada, recebe a outra, a não amada, em troca. E vai trabalhar mais 7 anos, agora realmente pela amada. O que se vai ter na vida de Jacó? A gente vai ver que vai nascer filhos da amada, filhos da odiada. E falo odiada porque realmente a Bíblia coloca esse termo, a rejeitada ou odiada. A rejeitada ou odiada, é esse o termo realmente no hebraico. Então ali, quando Jacó trabalha os primeiros 7 anos, ele vai se casar, vai ser dada a esposa não a amada, mas a rejeitada, e ali ele vai cumprir a semana. Essa palavra que vai estar ali, a gente vai ver isso. A semana do seu casamento. O que é essa semana? A grande ligação com as 70 semanas. Como a gente vai ver. Interessante é que é uma ligação aleatória, única. Na verdade, não. Se a gente vê a história de Jacó, que se tornaria Israel mais na frente. Jacó está onde naquele momento? Jacó está fugindo do seu irmão Esaú, da fúria, porque ele, vamos dizer assim, tirou a bênção de Esaú, que era o primogênito. E ali Jacó vai para um lugar, em Arã, o Padã Arã, que é ali justamente na Síria. Então, mais na frente na história de Israel, você vê Jacó, o Israel, o indivíduo Israel. Mais na frente a nação de Israel vai ser assolada pela Síria, pela Babilônia, ali impérios ali daquela região ali. Então os profetas vão entender, Deus vai mostrar isso a eles, porque o que aconteceu com Jacó, a pessoa acontece com Israel. Então a história de Jacó é a história de Israel. Então Deus já ali desde o começo vai ali fazendo as coisas, a soberania de Deus, ele já está ali preparando tudo. E isso é lindíssimo da gente entender. Então é ali que Jacó recebe suas esposas e é a correção. A gente se vê os estudos de Jacó, a gente fala sobre isso. É uma correção ali, porque ele está ali como se fosse uma escravidão, como um servo trabalhando ali para receber as noivas. Lembra das parábolas de Jesus de servir, de receber um salário, todo esse tema de Jacó. E ali, interessante, o salário dele vai ser a noiva. E é o nosso salário como crente, nesse trabalho para ser uma noiva de Cristo. Então ele sai de uma terra, vai para a Síria, Arã, Padã Arã. Mesmo acontece com Israel. E o Egito é outro império que sempre assolou o povo de Deus. A gente vê isso na história de José, mais forte ainda. A história de José, onde o povo realmente vai para o Egito, e a outra ligação com a nação de Israel, Israel e Judá, lá na frente. Então essas histórias são proféticas, são lindíssimas, inclusive, fala de tribulação, de correção de Deus. E aí, ali, ao final, a família de Jacó, os filhos, vão todos ali para o Egito. Eles vão ali para o Egito e vivem em uma terra que temporariamente era um local de habitação para eles, ainda não a terra prometida, mas era uma pequena amostra ali, mesmo no Egito. Então também o Egito também é um tema de escravidão. Então tudo fala de ter amizade com Deus ou não, como Abraão que saiu ali, justamente em geral ali, daquela área ali, da Babilônia, não muito longe da Síria. Então, da Síria e da Síria. Então, é um lugar de amizade com Deus ali na terra de Israel, o significado, estando naquele lugar ali, Síria, Arã, Padã Arã, Babilônia, são lugares de inimizade. Abraão, o amigo, quando a gente sai da presença de Deus ou quando a gente está recebendo uma correção, muitas vezes por estar em terras estranhas.
E é isso que a gente vê, isso que acontece. Toda essa ligação também com as leis mais na frente, depois da história de Jacó, de Abraão, depois da saída do povo do Egito, essa questão das leis dos 7 anos de descanso. Então, na história de Jacó, a gente vê essa perspectiva da noiva, mais na frente, nas leis, vão ser 7 anos de descanso, as leis ali no Monte Sinai. Em 7 anos fala de um descanso, que a gente tem que estar em Cristo. Está ligado à terra, a terra teria que ter um descanso e as pessoas também teriam que ter o descanso ali no sábado. Então, essa grande ligação terra-ser humano, que foi o problema das 70 semanas também, porque ali Jeremias fala, a terra não descansou. Então, baseado em leis ali do Levítico, Deuteronômio, a terra teria que ter um descanso. Na verdade, nós, o crente, tem que estar esse descanso de Deus, na presença do Senhor. Então, mais um slide falando sobre isso. É só para colocar ali no mapa, onde Abraão vai sair ali, terra dos caldeus, Babilônia, vai vir para a terra que Deus mostrou, Israel, e seria o lugar mais ou menos ali na Síria, né, Babilônia mais para ali, Síria mais para cá, mas lugares que representam essa inimizade com Deus, essa correção também, né? E aqui o Egito também são variações de um mesmo tema, impérios ou bestas, vamos dizer assim, que vêm para devorar o crente. E temos de Novo Testamento que a gente vê Jacó estava na Síria, né, trabalhando para seu tio em servidão pelas suas ganhar as filhas, no caso era mais a filha amada. Ali o que vai acontecer? Esse tema de servo, escravo, amigo e filho, né? Então, Jesus fala aqui em João, no capítulo 15, no verso 15, já vos não chamarei mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então, essa questão de servo e amigo, irmão, noiva, filho, todas as relacionamentos que Deus traz à tona para esse ensinamento de como estar próximo ao Senhor. E por uma perspectiva, o servo, ele é um relacionamento mais de escravidão, né? As pessoas crentes veem Deus como esse que vou fazer isso, vou fazer aquilo. O relacionamento de servo é um relacionamento bom. Inclusive os discípulos apóstolos, muitas cartas eles iniciam falando assim, Paulo, servo de Deus, ou Pedro, servo de Deus, que é um relacionamento bom, mas na verdade quando se fala servo também se fala aquele servo que evoluiu após o 7º ano, ele tem a sua liberdade, mas ele escolhe servir ao Senhor. É o servo da orelha furada, né? Mas o filho, todo esse contexto da história de Jacó, nessa luta Jacó e Esaú, filho primogênito Esaú, o filho mais novo Jacó, mesma coisa, as esposas, no caso as duas, a mais velha e a mais nova. Jacó amava a mais nova. Mas ali primeiro naquela terra ele vai receber uma correção. Não é mais nova que vem primeiro, é mais velha. Justamente o que Jacó estava fazendo com seu irmão Esaú antes, que era mais velho. Né? O seu tio ali na Síria vai dar a filha mais velha primeiro. Não, aqui nessa terra a mais velha vem primeiro, a primogênita vem primeiro. Então pela lei é assim, mas a mais nova fala da graça, né, do cristão, né, de Jesus, não pela lei, mas pela graça. Mas ali Jacó precisava dessa correção primeiro para entrar na graça. Então a lei no Monte Sinai, toda essa ligação, escravo trabalhando 6 anos, no 7º ano ele é livre, então o escravo ali, o servo, a partir do 7º ano, ele está livre. Se ele escolher ficar ali com o seu Senhor, como é o que a gente escolhe, no caso com Cristo, com Deus, a gente é não mais um servo, a gente continua sendo um servo, muito bom, mas com essa perspectiva de filho também. Ali ele está por liberdade, ali ele já entende o projeto de Deus em nossas vidas.
Então a história da primogenitura, que coisa linda, né? Jacó e Esaú, o êxodo ali, povo de Israel, Israel, o primogênito, meu primogênito, Deus fala. O primogênito que se tornaria o sacerdote. Vê que tema lindo que vai chegar no Apocalipse, os 144 mil. A gente vai ver isso, toda essa ligação de sacerdócio com primogenitura. Esses que vão ser escolhidos por Deus, que estão e vão reinar com Cristo. Então, no Apocalipse capítulo 14, verso 5, ali a ligação com 144 mil, foram comprados como primícias para Deus. A primogenitura são primícias como Cristo. Cristo foi uma primícia, mais sombra do que a igreja também, a noiva vai ser. Os 144 mil, grande ligação com a noiva. E a gente vai agora para a Bíblia falar dessa história de Jacó ali no livro do Gênesis. E a gente vai aqui na Bíblia, no português e no hebraico, mostrando essa ligação da semana, das 70 semanas de Daniel, essa palavra semana, Shavuot no hebraico, com essa ligação com a noiva, que especificamente com a história de Jacó, essa ligação de Jacó com a noiva amada e a odiada, e a questão da semana, a gente vai ver isso. A palavra semana, Shavuot, que na profecia das 70 semanas está no plural masculino, no hebraico, Shavuim. Shavuot, a festa das semanas é o Pentecoste. Só para explicar. E aqui em Daniel, essa profecia, mas não vou entrar a fundo com ela. A gente vai pular aqui para Gênesis no capítulo 27. Então, o contexto é a história de Jacó e Esaú. Jacó recebe a bênção que era para ser de Esaú. Ele engana ali o pai, que estava cego, esse tema de escuridão. O pai praticamente cego, ali ele engana, se passa por Esaú, que era o primogênito. A gente vê essa ligação primogênito, primogenitura, o primogênito, Esaú. Israel também, o filho primogênito. Toda essa ligação de filho. A gente vai ver a ligação com noiva, também esposa. No capítulo 27 de Gênesis, no verso 45, depois que Esaú descobre que foi enganado, que Jacó recebeu sua bênção, aí a mãe, Rebeca, a mãe de Jacó, esposa de Isaac, vai falar para Jacó, e vai falar para que ele fuja, vá para a terra de Arã, Padã Arã, seu tio, até que desvia a ira de teu irmão Esaú, se esqueça do que lhe fizeste, do que Jacó fez a Esaú. Tomou a bênção, enganou. Então mandarei trazer-lhe de lá. Por que seria eu desfilhada? Por que ela seria desfilhada? Esse sistema de filho também. Na verdade, a palavra aborto. Aqui em verde, no hebraico, a palavra aborto. Por que seria eu desfilhada também de vós no mesmo dia? Então, Jacó e Esaú, uma luta interessante, a luta da carne e do espírito, o homem velho e o homem novo. O primogênito aqui, na ligação com a lei. A primogenitura é muito importante, mas a primogenitura verdadeira, que acaba sendo, na Bíblia vai mostrando que o novo homem acaba sendo realmente o primogênito de Deus. Não velho, não Esaú, mas Jacó, um Jacó transformado. Que ele vai iniciar a sua transformação. O que vai acontecer? Ele vai para Padã Arã, na casa de Labão, o arameu, justamente onde que aconteceu com Jacó, a pessoa Jacó, que seria mais tarde transformada, seu nome dado um novo nome dado a ele por Deus, Israel. O que aconteceu com a pessoa Jacó, Israel, aconteceria com a nação de Israel. Então, Padã Arã, ali em Arã, o arameu, a Síria, que seria o império, que nos tempos de Isaías ali iriam devorar, uma besta iria devorar o norte de Israel. Judá escaparia e depois viria a Babilônia, ali ao contexto de Daniel, Babilônia. E a Babilônia engole a Síria, império que vem depois, impérios sobre impérios. Então, essa ligação de Jacó em Arã é a situação de Israel ali nos tempos de Isaías, e
de Judá nos tempos da Babilônia, ali com Daniel. E a situação do povo de Israel quando Jesus veio ali, não mais a Síria ou Babilônia, seria Roma. A Grécia teria vindo também antes, vários impérios, mas que Deus mostra também no livro do Apocalipse, mais impérios, Babilônia, sempre afligindo o povo de Deus. E aqui um slide que já tinha mostrado até antes, a Síria é justamente o local onde Jacó está indo agora ser corrigido e onde a nação de Israel e Judá seriam corrigidas. A Babilônia ali também fazia parte daquilo, faria parte depois, engolindo a Síria, sendo um império grandioso também. Israel, a terra de Israel, é o lugar de amizade. Então, é essa a ligação que a gente faz. O Egito, por outro lado, também é uma besta, um local onde José, mais na frente nessa história de Jacó, José iria para lá e a família toda depois. Mas é um assunto até que eu não vou aprofundar agora. Está tudo ligado a isso. E depois eles sairiam do Egito para a Terra Prometida. Passariam pelo Monte Sinai ali, um momento grandioso que seria o Pentecoste, né? Toda a ligação com isso que a gente está falando. A gente volta aqui para a Bíblia, Gênesis no capítulo 29, então Jacó foi à Terra do Oriente, aqui no capítulo 29, aqui ele já chega ali e vai encontrar Raquel, aquela questão da pedra, vai dar a Raquel ali dando de beber aos rebanhos, e tinha uma pedra no poço, e a pedra ali é tirada, e ali Jacó vai falar com Raquel, e vai descobrir que Raquel, na verdade, tem uma parentela ligada a ele. Ele vai se apaixonar por Raquel. É interessante a palavra Raquel no hebraico. As palavras que estão em fundo verde são palavras diferentes que eu coloquei em verde apenas para chamar a atenção aqui. Algumas palavras aqui vão ser diferentes, mas na verdade não tem cor suficiente para tantas palavras que eu queria conversar aqui. Então a palavra Raquel é a palavra que está ligada à ovelha. Realmente é o sentido dessa palavra no hebraico. Então Raquel, a noiva, a ovelha, bastante interessante. A própria palavra Labão aqui é interessante porque o tio de Jacó, o pai de Raquel, pai da amada, o pai da odiada, o nome dele, Labão, significa branco ou tijolo, é a mesma palavra. O tijolo era... Lembra tudo isso do Egito, né? O tijolo é queimado e ali pela queima, a branquidão, ali que vem esse nome, Labão. É interessante porque essa história de Labão é uma correção. Similar ao que aconteceu ali no Egito, o povo de Israel depois passando por toda aquela tribulação, né, com os tijolos ali, construindo obras que não eram de Deus, e Deus vai e os tira do Egito. A história aqui de Jacó na Síria é bastante interessante. E olhe os estudos que eu tenho sobre Jacó, eu falo bastante profundo nisso, eu não tenho como repetir aqui tudo. E o que vai acontecer é que essa história vai ter muito a ver com salário também. E lembra as palavras de Jesus, as parábolas de Jesus também. As parábolas de Jesus sobre salário, trabalhador da vinha. Então é isso que Jacó está fazendo aqui. Ele está ali como um servo, meio que um servo do pecado aqui, sendo corrigido. Tudo o que Jacó fez, se ele enganou o pai Isaac na escuridão, aqui na escuridão, a filha mais velha vai ser dada em vez da mais nova. Jacó amava a mais nova. Mas veja só como ele enganou o seu irmão mais velho, querendo que o novo se passasse pelo primogênito. Aqui a mesma coisa, Jacó queria a mais nova, mas Labão vai dizer não. Labão engana ele também na escuridão, né? A escuridão da noite, todo esse tema. Se Isaac estava cego, aqui é a escuridão da noite. E no final,
após aqui, Labão vai dizer, não, aqui na nossa terra a primogênita vem primeiro. Então era uma correção que Jacó estava recebendo. Raquel era formosa à vista, então ele se apaixona por Raquel. E aqui vem a ligação com Sete, né? Jacó amava Raquel e disse, 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então 7, a gente lembra aqui da profecia das 70 semanas, 7. A gente vai ver várias ligações com 7, a gente vai falar, ainda não é a palavra semana ainda. Mas então 7 anos é a igreja para entrar nessa plenitude, nós individualmente também. Então 7 é um número de profecia também. Então nós como servos servimos a Deus para entrar nesse estágio de sermos realmente a noiva de Cristo. Mas antes desse estágio, às vezes tem muita enganação realmente, né? A gente acha que é realmente um servo verdadeiro, que é um filho, e Deus precisa nos corrigir. Essa história de Jacó e Esaú fala disso. Então serviu Jacó 7 anos por Raquel, né, para ganhar esse cordeiro, essa noiva. O nome Raquel significa justamente isso, cordeiro. E disse Jacó a Labão, dá-me a minha mulher, porque os meus dias são cumpridos. Ele queria casar com Raquel. E interessante que Jacó chega sem dinheiro, né? Está subentendido na história, porque se ele tem que trabalhar para ela, é o dote ali do casamento. Ele não tinha dinheiro. Como nós, pecadores, somos pobres. Temos que trabalhar, mas na verdade não com nossas mãos. Jesus já trabalhou por nós, sua cruz. E o crente vai ali só deixando ser moldado para que esse trabalho de Cristo em nós aconteça. Então, a filha mais nova, Lia ou Lea, essa confusão, às vezes eu confundo o mesmo nome aqui, eu trabalho muito com inglês, é Lia no inglês, que é também no português. Vi algumas pessoas falando Lea. E o que aconteceu? Labão vai dar a Lia em vez da amada Raquel. Por que me enganaste? Fala Jacó. É aqui justamente no verso 26 do capítulo 29. E disse Labão, não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Então pela lei, né, não a lei da graça, a lei, Jacó teria que aprender antes da graça chegar a ele. A primogênita teria que vir primeiro, não era amada. Então, o que Labão vai falar? Muito interessante aqui no verso 27 do capítulo 29, a ligação com a semana. Cumpre a semana, né? Justamente a palavra semana, então essa semana está ligada a um casamento. Cumpre ali os 7 dias ali. Então há essa confusão, essa discussão até os 7 anos, 7 dias. Ele trabalhou 7 anos e agora cumpre a semana. Que semana? Na verdade, muitos acreditam que seja os 7 dias do casamento. Cumpre esses 7 dias de casamento. Te daremos a outra. Mas ao mesmo tempo, Labão fala, mas 7 anos, me serve mais 7 anos. Então acaba se tornando 14. Então Jacó cumpriu a semana, mas ao mesmo tempo teve que trabalhar mais 7 anos. Então há essa confusão, ele recebeu Raquel depois de 7 dias. Não vou nem entrar nessa discussão, o que é importante essa ligação da semana. De ver 7 semanas, essa palavra por toda a história. Então Deus realmente está chamando a atenção para isso. Então essa ligação com as 70 semanas, essa ligação com a noiva, o cristão recebendo esse trabalho das mãos de Deus, e das nossas mãos também, por um outro lado. A noiva, o cordeiro, e nós, essa noiva sendo gerada. E ainda outros 7 anos ele trabalhou por Raquel, veja só, vai servir ao seu tio. E aí vem toda a história de Raquel, a amada e a esposa odiada, depois também as duas, no caso a amada não tinha filhos e a odiada tinha filhos. Então vão vir filhos da odiada, desprezada aqui a tradução, mas realmente a palavra até forte no hebraico aqui, odiada. E vai vir toda aquela história de nascer os filhos, e os filhos da amada vão vir apenas no final, José.
E é quando José nasce que ali Jacó sai daquela terra de Padan Aram, na Síria, e volta e vai receber o nome dele, Israel. Então é isso, né? O nome de Israel é bastante significativo para nós crentes também. Paulo vai falar muito isso no livro de Romanos, nós. Isso se liga à profecia das 70 semanas. Nós somos o povo de Deus também. Por quê? Porque Israel é um significado profético quando Deus trabalha nas nossas vidas. Ali, Padan Aram, Síria, depois a nação de Israel, Judá, especialmente ali Judá sendo trabalhado, ali na Babilônia, que era o império que veio depois da Síria, engoliu inclusive a Síria. E antes o norte de Israel foi espalhado, e dali vem muito a igreja também, dos dois, na verdade, do norte de Israel. Quando eles se espalharam, a história conta que eles foram para a Europa. Então, o sangue, muitas vezes até de Israel, literalmente está em nós. Gentios é uma mistura. E ali é como José, que foi perdido no Egito. Israel também foi espalhado, e a igreja está nascendo ali no Egito, no mundo. Vamos falar dessa forma, e um dia vai haver essa união, um dia o reino vai vir para essa terra, essa é a nossa esperança, é o que o povo tinha esperança ali, os judeus também.